Bom dia, mais uma live, lições diárias que transformam vidas. Vamos acordando, minha gente, para participar dessa live hoje sobre ansiedade. E a gente vai bater um papo aqui sobre esse tema, tão atual, nos dias de hoje, que acomete tantas pessoas, Tantas pessoas têm sofrido com o mal do século, o mal da ansiedade. Então manda esse aviãozinho aí para todo mundo, convidando para entrar na live. Bom dia, gente. Bom dia, Maurício. Bom dia, Com. Bom te ver por aqui, minha linda. Bom dia, Dona Dalva. Colégio Integrado também. Bom dia, gente. Sejam muito bem-vindos, Me ajudem em oração nessa live de hoje. É um tema que é muito profundo, Muitas pessoas têm sofrido com isso. A ansiedade, na verdade, é um sentimento normal que todas as pessoas têm, todas as pessoas normais têm. A ansiedade é um grau normal, Oi, Livinha! Pois é. Então, vamos lá. Eu queria começar com vocês, eu não sei quantos de vocês estão com a Bíblia aí perto, mas eu queria começar, para a gente entrar aí no tema, com 1 Pedro, deixa eu ver aqui, 2 Pedro 5, deixa eu ver aqui, 2 Pedro 5, 7. Lançado sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele é Deus, É o nosso paizão aí, que pode todas as coisas. Então a primeira coisa é lançar sobre ele. Bom dia, meu amor. Amém. E o que acontece, gente? Hoje as pessoas têm sido acometidas com ansiedade. A ansiedade, como eu estava falando, ela num grau normal, a ansiedade de você fazer uma entrevista de emprego, a ansiedade de uma demanda que a gente precisa fazer, que é um prazo que a gente precisa cumprir, sei lá, uma apresentação da faculdade, a ansiedade de algo do trabalho, também, que você precisa fazer. É normal, as rotinas de casa, isso tudo é normal. Agora, quando essa ansiedade ela vem muito forte, ela começa a limitar, paralisar, vir acompanhado aí de alguns sentimentos até que atrapalha o físico mesmo, que começa o corpo ele começa a sentir. Aí começa a se tornar perigoso. Aí a gente já tem que ter uma atenção especial para essa ansiedade. E o que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. Então, muitas vezes a gente fica... Que é aquela coisa, a gente tem ansiedade, de alguma coisa que a gente tem para fazer, como eu já falei, tem aquela ansiedade normal, a gente vai fazer o que tem que fazer. Mas quando essa ansiedade, ela vem de forma que você sente dor no corpo, arritmias e alguns outros sintomas, a pessoa fica ofegante, fica sem ar, aí já são outros problemas. Que aí tem que procurar a ajuda de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, para poder, junto com essa pessoa, aí, ajudar nesse nível de ansiedade tão elevado. E eu queria começar com uma pergunta. Quantos de vocês aqui, quem quiser, logicamente, falar, sofrem com ansiedade? Eu digo ansiedade mesmo, no grau que já sai do normal, já sai da linha do normal. Quantos aqui sofrem ou conhecem alguém que sofre com ansiedade? Se sentirem confortável de falar, podem ficar à vontade. E partindo aqui do eu... Valeu, minha amiga. Pois é, então você que sente a ansiedade no grau anormal, Porque eu já falei que a ansiedade é normal. Inclusive a doutora Ana Beatriz, que é uma psiquiatra que eu sigo, que eu gosto muito dela. Ela tem um livro, Mentes Ansiosas, Mentes Perigosas. Ela tem livros muito bons, Felicidade. Valeu, Dani. Ela fala muito sobre ansiedade no discurso dela, em algumas das palestras que ela dá. E ela fala que é normal ter, que a gente não tem que achar que é anormal. Só é anormal quando ela começa a limitar, te paralisar e trazer esses sentimentos ruins. Tem vários tipos, Por exemplo, tem a ansiedade que ela é num grau tão elevado que ela já vai para síndrome de pânico, que é aquela pessoa que tem aquela sensação que ela vai morrer.
o tempo todo. Imagine uma pessoa viver ansiosa e ela fica com a sensação que vai morrer. Imagine o quão horrível isso deve ser para essa pessoa que sente isso. E só quem sente sabe, né? E quando não é assim, tem também as fobias, que é um tipo de ansiedade, né? É um tipo de ansiedade, é o medo excessivo das coisas, né? Às vezes de aranha, medo de coisas que pra gente, às vezes, que não sofre desse tipo de ansiedade é simples. Tem gente que pode pensar até que é uma frescura, mas não é. Então precisa de um acompanhamento, precisa de tratamento. A gente tem que olhar pra essa pessoa com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção. E aqui, seguindo já expliquei aqui para vocês e vou ler aqui o que eu anotei. O que é ansiedade? Sentimento natural que permite antecipar situações de risco, né? Então, é risco de não dar certo, risco de falhar na hora. Então, são as incertezas da vida, né? Quando sentida de forma excessiva, paralisa. Inclusive, gente, tem dados da OMS que fala que o Brasil, ele tá no ranking como o país mais ansioso do mundo. Então isso é sério, a gente tem que olhar para isso com atenção, né? Porque imagine aí, ocupar um ranking tão ruim assim, né? De ansiedade. E ansiedade a gente sabe que é um pezinho lá na depressão, né? Por isso o número de pessoas depressivas que estão procurando por terapias, que até estão tendo que partir para medicação também, tem crescido tanto, porque uma coisa puxa a outra. Então, aqui fala, né, porque eu anotei aqui, né, o Brasil, ele tá no ranking lá com 9,3 da população com depressão. E o porquê dessa depressão, né, o que é que vocês acham? Não sei se já tiveram a curiosidade de buscar isso. E eu fui ler acerca disso um pouco, esse final de semana eu tirei um momento para entender o porquê, né. E um desses porquês é a questão da desigualdade social. O risco, né? No caso, a segurança. A gente vive uma incerteza muito grande em relação à insegurança do nosso país. Então, esse é um fator de depressão. Muitas vezes a pessoa... de ansiedade, que pode desencadear uma depressão. Então, assim, às vezes a pessoa vive ali com medo, ela já passou por alguma situação de risco, né, um assalto, uma tentativa de assalto, e desencadeou um tipo de medo, de ansiedade, que às vezes ela tem medo, ansiedade até para sair de casa, ela fica imaginando, né, que ela tem que ir. Então fala aqui de alguma dessas coisas, né, desigualdade social, solidão, a falta de segurança, o estresse no trabalho, às vezes a pressão é tão grande, a pressão que é imposta em nós, porque existe essa pressão natural, e a pressão que a gente coloca em nós mesmos, né, daquela coisa assim de fazer, de entregar, sabe, aquela pressão que a gente faz na gente, que às vezes é até pior do que as que colocam na gente, né? Às vezes a gente se cobra tanto e gera uma ansiedade que não é saudável. E relações tóxicas, que é um grande problema também que a gente vive hoje, relações tóxicas, principalmente onde a mulher ainda continua sendo, lógico que acontece com homens, mas às vezes acontece muito do homem para com a mulher, mas a gente sabe que tem dos dois lados e a gente tem que saber lidar com essas questões e saber identificar, que eu acho que o mais importante também é saber identificar esses comportamentos e nos blindar, né? Nos proteger, ter muito cuidado, muita cautela. Histórias de vida. Eu acho que essa daqui, histórias de vida, eu acho que é uma também que eu acredito que é uma das que às vezes é mais velada, assim. Porque o que acontece? Às vezes se a pessoa ela tem uma vida normal, que aparentemente ali ela tem tudo, ela tem uma vida de sucesso, ela tem atenção, ela tem uma família estruturada, em um dado momento da vida ela se depara numa situação de depressão ou de ansiedade que desencadeia uma depressão. É porque eu tô falando muito de depressão porque acaba que uma coisa puxa a outra. Porque o índice de ansiedade que o nosso país ocupa, né, ele é primeiro lugar no ranking por todas essas questões que eu falei, ele também está no ranking aí, entre os primeiros dos países mais depressivos. Então, isso é um índice triste, né? Então, a gente tem que estar atento a essas questões. Então, voltando aqui para histórias de vida, como eu estava falando, às vezes a pessoa ela tem aquela vida aparentemente perfeita, em dado momento ela se depara numa depressão, numa ansiedade. Numa ansiedade profunda
que não cuidada, não identificada, não olhada, pode desencadear a depressão. Porque às vezes ali na infância ela teve algum fato marcante, na adolescência ou até mesmo na fase adulta, uma relação que era aparentemente perfeita e de repente essa pessoa se viu numa situação onde aquela relação ela acabou, ou então acabou de uma forma que foi muito dolorosa, que machucou muito, que deixou muito exposta essa pessoa. E é aquela questão também da imagem, né? Como ficou a imagem dessa pessoa perante a família, perante a sociedade. Então, é um dos motivos, a história de vida. Então, às vezes são coisas lá guardadinhas que não foram resolvidas e aí, em dado momento, essa pessoa se vê numa ansiedade, numa cobrança dela mesma, que ela não consegue dormir direito, ela não consegue ter uma rotina, assim, normal, né? Ela, a determinado momento do dia, ela até passa mal, com falta de ar, por exemplo. Alguns sintomas de ansiedade excessiva, para vocês até estarem atentos a vocês mesmos, né? Eu mesmo procuro ter muita atenção com isso. É um tema que eu tenho estudado muito ultimamente, até porque eu terminei agora psicologia, neurociência e mindfulness. Então a gente ouve muitos professores falar disso, de ansiedade, de depressão, relações tóxicas, positividade tóxica, porque o excesso de positividade também não é normal. Nada que excede, que é muito, gente, é normal. Então a gente já tem que estar atento a isso. Então aqui, alguns sintomas excessivo, né? Eu tô vendo que tem farmacêuticos aqui online, não sei se tem médicos, mas tem farmacêutico, tem meu amigo Ravelli aqui, diretamente de Pirá. Então ele, de repente, ele até pode dar até algum depoimento aí, se ele quiser, falando da ansiedade, né? Porque na farmácia, acho que é o que o pessoal... Hoje, um dos medicamentos mais vendidos, né, para ansiedade e depressão e etc. Sintomas, a gente tem aqui respiração ofegante, que eu acho que é um dos mais comuns, a pessoa respira até, às vezes, faltar ar mesmo. Palpitações, que eu já falei, dores no peito, insônia também, que é muito comum, eu escuto muito. Falta de concentração, medo constante. Todos esses a gente vê bastante as pessoas comentando: eu não consigo dormir. Minha mãe mesmo às vezes fica falando que não consigo dormir direito, que toda hora acordou. Aí eu falo: a senhora tem um pensamento muito acelerado, tem que relaxar, tem que desacelerar. Deitou, esquece de tudo, pensa ali no sono, tenta pensar em coisas boas. Ó, como tá falando aqui, mão trêmula, nem anotei. Mas obrigada, Com, pela contribuição. Então, assim, é um sintoma também, né? Suar frio. Aí, o que é que a gente faz com esses sintomas, né? Quando apresentar algum desses sintomas. Primeira coisa, se você ali não tem... Começa a procurar livros que falam de ansiedade, né? De pessoas conhecidas, renomadas, né? Fontes que tenham uma referência. Procura fazer leituras a respeito disso. Tenho dificuldade de leitura. Procura médicos, psiquiatras, psicólogos que falam do assunto para você entender melhor esse contexto e tentar, pelo menos, identificar aquela emoção ali que está além do normal, né? Que é aquela emoção negativa. Procura ajuda, dores no estômago também. Valeu, Dani. Então, assim, gente, são vários sintomas e só a pessoa que sabe, que consegue falar mesmo de tudo que sente, só essa pessoa entende o quanto que é difícil. E então identifica esses sintomas e procura ajuda de um profissional. Às vezes, de repente, não precisa nem entrar com medicação, às vezes são mudanças de hábito, mudanças na rotinas, mudança no modelo mental, né, no mindset, e você vai melhorar, faz tudo no tempo. Eu, por exemplo, ultimamente, eu tô com muitas demandas, né? Porque agora vou começar agora a turma de mentoria agora em novembro, dia 11. Tem surgido já algumas coisas, né? Palestras, alguns convites para algumas coisas. Eu tenho que pesquisar e escrever muito devido ao conteúdo que eu faço, tipo de conteúdo, da questão do comportamento humano, porque eu trabalho com essa parte. Então, assim, são muitas demandas, fora minhas coisas pessoais do dia a dia. E aí, às vezes, quando eu percebo que tá muita coisa assim, que quando a gente tem a sensação que a gente tem muita coisa pra fazer, a primeira coisa é dar uma paralisada. Ai, meu Deus, oh, meu Deus. É como eu já ensinei aqui, aí eu vou priorizando urgente e importante. E aí, o que é urgente eu faço logo, o que é importante eu dou uma segurada. Aí, às vezes, eu paro, descanso um pouco. Às vezes, você pode falar, mas você tá home office, tá em casa. Não, mas às vezes, se estiver na rua, no carro,
ou parou em um lugar assim seguro, senta ali um pouquinho, respira, faz o exercício da respiração. As pessoas que estão aqui devem ouvir muito sobre isso, sobre essa questão de fazer esse exercício com a respiração. Acredito que os médicos eles orientam muito porque são exercícios que dá para você praticar em qualquer lugar. Lógico que em casa é muito melhor. Então, assim, tem o Mindfulness, que fez parte agora da minha formação em psicologia, que ele fala muito dessa questão da atenção plena, porque a ansiedade, ela tira a gente do trilho, né? Essa ansiedade excessiva, essa ansiedade não saudável. Então, assim, a gente tem que procurar mecanismos que vai trazer a gente para o nosso estágio normal, para reduzir esse processo de ansiedade, porque a gente vive numa vida acelerada, onde a gente é cobrado o tempo todo, principalmente nós mulheres que demorou tantos e tantos anos para a gente conseguir essa posição de falar o que a gente sente, de participar do mercado, participar de decisões importantes. E hoje que a gente conseguiu esse espaço, às vezes a gente não consegue lidar direito com isso, porque a gente se cobra demais, porque tem as demandas de família, a demanda de trabalho, a demanda de estudo. A mulher, ela geralmente estuda mais, né? Estatisticamente é comprovado que a mulher, ela busca mais, ela estuda mais. Tanto que quando ela ocupa cargos de segurança, ela se cobra mais e, consequentemente, a mulher acaba adoecendo mais. Se a gente for olhar aí o índice de ansiedade no Brasil, como eu falei, é alto. E quando a gente vai pesquisar onde acomete mais, se são mulheres ou homens, são mulheres, né? Mulheres e jovens. E aí eu queria ler um trechinho de um livro que eu li, que eu achei muito interessante. Lógico que eu olhei com esse olhar, mas assim, é mesmo do excesso, né? No sentido do que é excesso, pra gente fazer algumas reflexões, né? É um livro bem profundo, crítico também em algumas questões, mas eu quero que vocês, mulheres que tiverem interesse de ler ou procurar alguma coisa a respeito na internet, olhem com esse olhar mesmo do excesso, que a gente não precisa se cobrar tanto, a gente não é Mulher Maravilha. Essa semana mesmo eu dei uma entrevista na rádio, aqui de Feira, uma das rádios, e o entrevistador me falou, né, diante de tantas essas demandas que a mulher tem, como é que fica, né, que ele falou assim, a Mulher Maravilha, ela tem que dar conta do trabalho, do filho, do marido, isso significa que ela é Mulher Maravilha? Eu falei, não, a mulher ela não é Mulher Maravilha, porque a gente só vê nos filmes a Mulher Maravilha. Mas ela é uma mulher normal, que ela tem sentimentos, ela tem demandas, e ela precisa entender que ela vai fazer cada coisa em seu tempo. A gente não precisa ser perfeito, a gente não precisa ser melhor, a gente só precisa fazer o que tem que ser feito. Então, assim, é uma autocobrança muito grande. Tem um trechinho do livro, o livro é esse aqui, Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas. E nesse livro tem um trechinho que me chamou a atenção, que eu vou ler pra vocês, que ele fala assim, ó. Em Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas, Ruth, que é a autora do livro, explora as múltiplas camadas de tormentos que envolvem a mulher do século XXI. A pressão vem de muitos lados, a família, o corpo, a carreira, o amor, a luta por seus direitos, a briga por se fazer ouvir, angústias de todos, mas que nas mulheres ganham contorno específico. Do eterno sentimento de culpa. Quem nunca, né, gente, sente essa culpa? Do eterno sentimento de culpa, a dificuldade em pedir aumento de salário, passando pelos dilemas do feminismo contemporâneo, né, que é uma questão também que a gente tem que dosar, né, que às vezes as mulheres acabam se excedendo. A autora defende de forma precisa e contundente uma vida com mais leveza e menos cobranças. No entanto, que fique claro, só se chega lá com muita luta. Então, assim, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer, mas não precisa ter essa agonia de fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. As coisas vão acontecer em seu tempo. E aí eu queria deixar essa reflexão com vocês a respeito disso, para a gente ter mais cuidado com a gente, zelar, né, pela nossa saúde mental. A gente vive dias tão complicados, eu nem entrei nessa questão das redes sociais, da tecnologia, né? A pandemia veio aí, acelerou a tecnologia em 10 anos, isso foi bom, foi criado novas profissões, vão surgir novas profissões, com a chegada também da IA, né, da inteligência artificial. Só que assim, até que ponto isso é saudável, até que ponto isso é bom? Então, é importante a gente ter esse cuidado. Eu mesmo,
Por exemplo, eu que tenho que trabalhar muito aqui agora com vocês, trazendo muitas vezes conteúdo, divulgando meu trabalho, né? Eu uso desse canal, que é um canal muito bom, se usado de forma saudável, mas às vezes eu não é todo dia que eu tô com energia, que eu tô com aquele entusiasmo, porque vai ter dia que a gente não tem essa energia toda e tá tudo bem. Só que às vezes a gente, sabe, vive numa sociedade que cobra tanto, porque você tá assim, porque você tá assado, porque você tá sem maquiagem, porque você não colocou o filtro do Instagram. Gente, raramente eu coloco, viu? Eu gosto mais do natural. E quando eu coloco, é engraçado. Às vezes, quando eu faço algum vídeo, assim, algum conteúdo e coloco algum filtrozinho que eu não tô afim de passar batom de nada, eu vou colocar um filtro. Aí alguém vem e me pergunta se eu fiz alguma harmonização, alguma coisa. Eu falei, não, gente, eu não fiz nada, ó, tudo normal, deu uma cirurgia plástica, tá tudo certo. É a mesma Gisele aí, só procurando melhorar a cada dia e evoluir. Então, assim, a gente vive pressão de todos os lados. E a gente tem que saber lidar com essas pressões. Porque você vai para um lugar, você tem que fazer stories, você tem que... Não, gente, às vezes eu quero viver só aquele momento, eu quero estar ali, eu quero estar com minha família, eu quero estar com os meus amigos. E vocês que estão aí me ouvindo, tem que pensar dessa forma também. É legal aparecer? Todo dia a gente tá feliz? Não, tem dia que a gente tá desanimado. Ontem eu tava extremamente cansada, me sentindo cansada, procurei descansar mais, fiz as demandas urgentes ontem, alguns planejamentos para a semana e algumas coisas eu deixei para fazer hoje pela manhã. E tá tudo certo, o importante é cumprir as demandas e cumprir os prazos e fazer o que precisa ser feito. Porque a gente não é Mulher Maravilha nem Super-Homem, né? Então é isso, esse recadinho que eu queria deixar pra vocês. Não sei se alguém fez sentido pra vocês, não sei, mas eu espero que tenha feito sentido. E queria deixar também uma parte bíblica que fala da ansiedade, que é Mateus 6,31. Se vocês puderem abrir. Em Mateus 6,31 fala assim, ó: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou que vestiremos? Quantos de nós, né, não faz isso o tempo todo? Porque todas as coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E aí eu queria fechar pegando esse gancho aqui, né, da ansiedade, pra gente não se preocupar tanto com isso, que a gente tem um Pai Celestial aí que pode todas as coisas. Eu fui fazer uma palestra sábado para mulheres lá na CDL. E aí, por exemplo, era para falar de propósito, que é um tema que eu falo muito, eu uso muito no meu discurso desde que eu comecei a fazer conteúdo aqui na internet em 2020. Eu sempre falo da questão do propósito, do sentido, da gente servir, que a gente tá aqui para servir. E aí eu fui convidada para falar de propósito, onde o tema central do evento foi propósito, e eu fui fui a penúltima palestrante e trouxe propósito. E aí eu pensei assim, poxa, eu vou falar o que de propósito? Porque é tanta coisa, né? Eles queriam que falasse um pouco da minha história de vida, a história de superação, como eu comecei desde ali da infância, né? Como foi minha infância, contar minha história. E aí eu falei, gente, contar a história é simplesmente contar a história e trazer para o contexto dos dias atuais, né? Como tá a minha vida atualmente. E aí eu não fiquei naquela paranoia, dá aquela ansiedade normal, porque vai fazer uma palestra, uma apresentação para um público diferente, desconhecido, que você não conhece, dá, mas eu fui lá e deu tudo certo, dei meu recado. E eu acredito que as pessoas receberam e elas foram alcançadas. Então é sobre isso, a ansiedade ela vai vir, mas a gente saber controlar e que tá tudo certo, tá bom? Espero que tenha feito sentido para vocês. Ao longo da semana eu devo estar postando o tema da semana que vem. Toda segunda-feira a gente está aqui às 6h40, uma temporada. Então a gente vai ficar aqui até determinado momento aí do ano. Eu vou estar avisando a vocês, provavelmente até iniciozinho ali de dezembro. A gente vai estar fazendo essas lives às 6h40. Vou deixar ela gravada. E se fez sentido pra você, se você lembrou de alguém, alguma coisa que você ouviu nessa live, fez sentido? Fez sentido, Dani? Você que relatou aí que você sofre desse mal de ansiedade. Então, assim, compartilha com outras pessoas, porque às vezes é uma palavra, às vezes a live toda nem fez, mas às vezes uma coisa que foi dita ali, poxa, salvou meu dia, eu vou conseguir ter uma semana melhor, eu vou conseguir ter uma semana com mais significado, eu vou tentar respirar mais. Obrigada, meu amor. Então, assim, eu não sei se conta aí ainda, espero que esteja.
mas assim, diretamente lá da Suécia. Não sei se ela tá aí. Se tiver, dê um oizinho aí, meu amor. Então, Isa tá aqui com a gente, Dani, Renatinha, Anne, quem mais, gente? Oi, minha amiga! Olha, eu vou lhe visitar, viu? Vamos marcar essa viagem aí, viu? Você sabe que eu amo viajar, né? Manda um beijo na filhota, um abraço no marido. Quem mais tá por aqui? Dá um oizinho aí pra mim. Fez sentido? Escreve aqui, fez sentido pra mim. Ansiedade nos tira o foco, é verdade, mãe. Almoçando e te assistindo, ai que lindo. Aqui 7 da manhã você almoçando. É sobre isso. Oi, Isa. Obrigada, meu bem. Então, quem mais tá aqui comigo? Então é isso, eu vou deixar a live gravada. Um abraço pra vocês. Comenta lá no feed se quiserem contribuir com alguma coisa. E compartilha com mais alguém, tá bom? Eu vi que Gabriel entrou aqui rapidinho, mas não acho que ele já saiu. Bom te ver por aqui, Gabi. Um abraço, gente. Tchau, Deus abençoe vocês. Cleusa, que bom te ver. O bom da rede social é isso aí, a parte boa. João Miguel. Então, gente, um abraço, uma semana abençoada pra vocês. Respira. A gente não precisa e nem vai dar conta de tudo. Então, vamos lá. Urgente e importante, vai fazendo as demandas certinho. Agoniou o coração, acelerou, a respiração veio forte, faltou ar. Respira, senta num lugar confortável, coloca a planta dos pés no chão, faz um exercíciozinho da atenção plena, do Mindfulness. E ó, respira pelo menos 10 vezes, não deu conta, respira 20. Tiver em casa, tiver um balãozinho, começa a encher esse balãozinho. Tá no trânsito, bateu ansiedade, teve um susto, teve um estresse, respira, que o segredo tá aí, tá bom? Beijão, Deus abençoe vocês, se cuidem, ó, saúde mental é muito importante, viu? A base aí pra o sucesso em todas as áreas da vida, tá ok? Um abraço, gente.